Em um desdobramento significativo dos eventos de 8 de janeiro de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, ordenou a abertura de uma investigação contra um juiz de Uberlândia, Minas Gerais, que havia concedido liberdade a Antônio Cláudio Alves Ferreira, réu condenado por vandalizar um valioso relógio histórico no Palácio do Planalto. A peça, um presente da corte francesa a Dom João VI em 1808, foi destruída durante os atos golpistas que visaram desestabilizar o governo democraticamente eleito. Ferreira, mecânico de profissão, foi identificado nas imagens de segurança do Planalto, danificando o relógio com um extintor de incêndio. Além disso, ele confessou em depoimento que quebrou uma vidraça para ingressar no edifício e danificou outros itens durante a invasão. Sua participação nos atos foi corroborada por vídeos, fotos e depoimentos de testemunhas. Em resposta, Moraes determinou sua prisão preventiva, alegando risco à ordem pública e à instrução criminal. Após a condenação de Ferreira a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa armada, a defesa solicitou sua soltura. No entanto, o juiz de Uberlândia concedeu liberdade sem tornozeleira eletrônica, decisão que foi prontamente revogada por Moraes. Além disso, o ministro determinou a abertura de investigação sobre a conduta do magistrado responsável pela soltura. Esse episódio destaca a complexidade e a tensão política que envolvem os desdobramentos dos atos de 8 de janeiro, evidenciando a vigilância contínua das instituições judiciais sobre ações que possam comprometer a integridade do Estado Democrático de Direito. Às 3h33, no terceiro andar, um pedaço vivo da história do país é a nova vítima. O relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808. Em seguida, o homem arrasta móveis e tenta desligar os disjuntores do andar. Uma fumaça desce a escada enquanto ele se afasta. É um dos extintores estourados em outro andar por um vândalo. Segundos depois, o mesmo homem volta com um extintor para tentar apagar sua imagem criminosa. Joga o extintor contra a câmera de segurança uma vez. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente constata que a câmera resistiu ao primeiro golpe. A gente traz uma notícia que está ali publicada no G1, notícia importante. Um juiz mandou soltar o Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Após a soltura, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Ferreira novamente. Vamos dar uma olhada aqui na matéria que já está no nosso telão. Vocês vão se lembrar desse homem. Foi ele o responsável por destruir aquele relógio de Dom João VI no ato golpista, né, naquela invasão ali ao Palácio do Planalto. Ele deixou a prisão sem tornozeleira eletrônica e diante dessa decisão do juiz, acabou que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu determinar que ele volte, na verdade, para a prisão. Então tem todas as informações agora no site do G1, você pode acompanhar então nessa reportagem completa, tá bom? A soltura desse é um símbolo da tentativa de golpe, esse homem, né? Então fico imaginando o Supremo vendo a soltura desse homem pela justiça na primeira instância, depois de tudo que passou, como o Eric acabou de explicar, toda a tramitação dessa decisão, eu, na minha opinião, acho uma afronta. Olha, Andréa, é uma afronta, né? Porque vindo de um juiz, o mínimo que você espera que ele conheça exatamente das regras para você rever uma prisão, decretar uma prisão, fazer uma progressão de pena. Ele sabe muito bem, pelo menos eu imagino, ou então aquela grafia que o ministro Alexandre de Moraes disse que ele era incompetente do ponto de vista de não ser da sua alçada a tomar uma decisão sobre isso.
ou então ele é incompetente completamente, que desconhece que ele não pode tomar uma decisão cassando algo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz pode não gostar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode achar que ela foi exagerada, pode achar que o réu tinha bom comportamento e por isso poderia ter a progressão da pena, mesmo não tendo sido atingido o tempo necessário definido pela legislação, mas nesses casos ele tem que ir ao Congresso Nacional convencer deputados e senadores a modificar a lei, o Código Penal e por aí vai. Não, de repente, tomar uma decisão ilegal, porque ele tomou uma decisão completamente ilegal do ponto de vista de sua competência em relação ao caso. O Antônio Cláudio Alves Ferreira, mecânico de Minas Gerais, continua solto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele seja preso novamente. Isso depois de uma decisão do juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro. Ele havia concedido progressão do regime fechado para o regime semiaberto, alegando que o mecânico tinha boa conduta carcerária e havia ausência de faltas graves na ficha dele. O mecânico foi condenado a 17 anos de prisão por participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele foi flagrado por imagens de circuito interno, nas imagens de circuito interno do Palácio do Planalto, também em vídeos feitos por outros manifestantes golpistas que estavam presentes dentro do Palácio do Planalto, quebrando um relógio do século XIX que havia sido presenteado à família real brasileira e estava exposto, portanto. O relógio ficou completamente destruído, levou anos para ser restaurado e já está de volta no Palácio do Planalto. O ministro Alexandre de Moraes refutou vários dos argumentos do juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, alegando, por exemplo, que ele não é competente para isso. Isso porque é uma ação que corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente tem alguns destaques. No primeiro deles, Alexandre de Moraes escreve o seguinte: afirma que o réu é primário, foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderia ser determinada e exclusivamente por esta Suprema Corte quando o preso tivesse cumprido ao menos 25% da pena, o que não ocorreu no presente caso. Esse homem ficou preso em regime fechado por 1 ano e 7 meses. Isso dá 16% da pena de 17 anos de prisão. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou investigar um juiz de Minas Gerais que soltou um homem que quebrou um relógio histórico no Palácio do Planalto nos ataques de 8 de janeiro. A Lana Canepa tem informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Lana. Ótima noite, Thaís. O mecânico Antônio Cláudio de Ferreira foi condenado a 17 anos de prisão por destruir o relógio do século XVII, que era um presente dado a Dom João VI e ficava lá no Palácio do Planalto. Depois de cumprir 1 ano de pena, na sexta-feira passada, esse homem foi transferido para o regime semiaberto por bom comportamento, em uma decisão do juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, de Uberlândia. Além disso, o magistrado autorizou a saída do preso sem tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o mecânico seja preso novamente e mandou investigar a conduta do juiz que, segundo o ministro, não tinha competência para decidir sobre este caso, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É com vocês. Sinceramente, eu acho um absurdo completo o que aconteceu nesse caso. O sujeito foi condenado a 17 anos de prisão por invadir o Palácio do Planalto, quebrar patrimônio público, incluindo um relógio histórico de 1808, presente da coroa francesa. E ainda assim, um juiz simplesmente decide soltá-lo, como se nada tivesse acontecido. E o pior, sem tornozeleira eletrônica, sem qualquer medida cautelar efetiva. Isso é inaceitável. Não dá para olhar para essa decisão e não questionar. Tem algo errado aí, porque não estamos falando de um caso qualquer. O cara confessou, apareceu em vídeos, foi identificado por testemunhas. Tudo foi gravado, tudo documentado. Não é um julgamento em dúvida. Foi uma condenação firme, clara. E mesmo assim, ele foi colocado em liberdade por um juiz de primeira instância que decidiu por conta própria ignorar o peso dos fatos.
E aí entra o ponto mais delicado, e que precisa ser dito com todas as letras. Será que essa decisão teve influência política? Será que o juiz simpatiza com os réus, com a narrativa dos atos de 8 de janeiro, com o bolsonarismo? Porque, vamos ser honestos, não dá para fingir que esse tipo de coisa não acontece no Brasil. O sistema de justiça, por mais que devesse ser neutro, também tem seus agentes ideológicos. Juiz é ser humano, e muitos têm lado, mesmo quando fingem imparcialidade. A pergunta que fica é: se fosse um militante de esquerda quebrando algo num protesto, ele teria sido solto com essa mesma agilidade? Ou será que o rigor da lei só se aplica para um lado? Isso precisa ser debatido. A justiça não pode ser seletiva, e muito menos complacente com quem atenta contra o próprio Estado democrático de direito. Por isso, eu apoio totalmente a decisão de Alexandre de Moraes de mandar investigar esse juiz. Não é perseguição, não é censura, é simplesmente responsabilidade. Um juiz que solta um réu condenado por crimes tão graves, sem qualquer justificativa técnica consistente, precisa sim ser cobrado, precisa explicar sua decisão. Porque quando a justiça falha, ainda mais nesse nível, ela passa uma mensagem perigosa: a de que quem comete crimes políticos pode ter passagem livre, dependendo de quem julga. Não tem como aceitar isso calado. Eu vejo essa decisão como um verdadeiro tapa na cara da sociedade, especialmente de quem acreditou que haveria punição para os atos de 8 de janeiro. Não pode ser assim. Não podemos normalizar esse tipo de coisa. O Brasil precisa de justiça firme, coerente e responsável. Não de decisões isoladas que colocam em risco tudo o que foi construído desde a redemocratização. Então, sim, na minha opinião, Moraes agiu certo. E se for confirmado que houve motivação política ou parcialidade nessa decisão do juiz, ele tem que ser responsabilizado como qualquer outro cidadão que abusou do cargo. Justiça não é lugar para militância escondida. Justiça é, ou deveria ser, o último pilar da seriedade neste país.